Olá, boa noite a todos e a todas. Vamos dar um tempinho aqui para que as pessoas possam entrar no nosso webinar. Só mais um instante e já iniciaremos. Então, boa noite a todos e a todas. Eu sou a Marília, diretora de RI da companhia. Vamos iniciar agora o webinar para falar sobre o fato relevante que acabamos de divulgar sobre a redução do valor recuperável em P100. A apresentação será feita pelo CEO João Marcos da Cruz, o CFO Henrique Freire, seguido de uma sessão de perguntas e respostas, também com o nosso diretor de regulação, Luiz Falcone, e o nosso diretor de contabilidade e tributos, Leandro Rigamonte. Então, dessa forma, eu passo a palavra ao João. Muito obrigado, Marília. Boa tarde ou boa noite a todos. Iria começar dizendo que a nossa usina a carvão de P100 teve no ano de 2022, ou seja, o ano que acabou e que estamos agora no processo de apresentação das contas, teve um muito bom desempenho, eu até diria excelente desempenho, nomeadamente um desempenho operacional com uma disponibilidade média superior a 98%, que é a maior disponibilidade da sua história. Em termos económicos, a usina apresentou resultados muito positivos, falando somente dos dados que são públicos do terceiro trimestre, os primeiros 9 meses deste ano, a usina teve um EBITDA de 446 milhões de reais, o que é, como disse, muito significativo. Por isso, por P100, tudo vai bem. Então, se tudo vai bem, o que é pertinente é porque a EDP decidiu, no processo das suas contas de 22, considerar uma imparidade de 1,2 bilhão de reais. É uma pergunta pertinente e a resposta é muito simples. A usina de P100, no ano de 22, era o primeiro ano que, em termos da regra A-5, ficaria descontratada. Ou seja, no ano anterior, em 2021, se nós pusermos 5 anos para a frente, ficamos com 2026. Ora, em 2026, a usina está contratada. Por uma razão muito simples, o contrato vigente termina em julho de 2027. Então, em suma, o ano 2022 era o primeiro ano que a usina poderia participar, ou essa regra que na gíria se chama A-5, poderia participar do leilão de reserva de capacidade. Bom, o que aconteceu foi que o leilão, que chegou a ter data marcada em novembro do ano passado, o leilão foi cancelado por razões que facilmente todos entendem e que são totalmente alheias ao setor elétrico e à EDP. Bom, esta é a razão. Em 21 não fazia sentido fazer imparidade porque a usina estava contratada, na regra A-5, em 22 a usina está descontratada, poderia ir a leilão e o leilão foi cancelado. Bom, é evidente que não sabemos quando vai haver leilão. Não sabemos as condições desse leilão, logo existe uma dúvida, existe uma incerteza e, num princípio de prudência e transparência, era indispensável, no nosso entendimento, fazer naturalmente o teste de imparidade e ser consequente com esse teste. Bem, o que é que altera? Quais são as consequências deste ato? E a resposta simplista é: as consequências, tirando o ajustamento contábil, é nada. Não tem impacto
caixa, não tem impacto na capacidade da empresa pagar a sua dívida, não tem impacto na política de dividendos expectável da empresa durante todo este período de vigência do contrato. Bom, como calculamos o valor? A essa pergunta eu não vou responder, porque temos uma apresentação que será conduzida pelo nosso CFO e que conta um pouco esta história e vos dá orientações dos critérios do cálculo da imparidade que nós optámos por fazer. Dito isso, passo a palavra ao Henrique Freire, o nosso CFO, que irá fazer então a apresentação da imparidade de PCI. Obrigado. Muito bem, obrigado, João. Boa noite a todos. Obrigado aqui por estarem aqui estas horas, mas não queríamos deixar de esclarecer e estar aqui disponíveis para as vossas questões. Se pudesses passar aqui ao primeiro slide, só trazer aqui um pouco de enquadramento de PCI. Portanto, o PCI está localizada no Ceará, é uma usina com uma capacidade instalada de 720 mega, com uma garantia física de 645. Hoje em dia, a data tem uma receita fixa mensal de 85,4 milhões de reais, lembrando que ela tem um modelo em que recebe a receita fixa, independentemente de gerar ou não gerar. Mas tem parâmetros de qualidade, nomeadamente parâmetros de disponibilidade, que tem que atender, e quando despacha, depois é recomposto com um custo de CVU, portanto, baseada depois também numa fórmula paramétrica que tem embutido uma certa, digamos, performance da própria usina, mas, portanto, ela, que basicamente é feita para ser neutra para a companhia. Portanto, ela basicamente, a receita fixa traduz basicamente na sua margem, próxima disso, em termos de operação. Ela, como o João já deixou bem claro, portanto, a usina entrou em operação em dezembro de 12, tem um contrato que hoje tem um término até julho de 27, ele originalmente era até dezembro de 26, depois com um pleito que realizámos, ele hoje essa data vai até julho de 27, e um contrato de autorização, portanto ela sim, poderá estar em operação até janeiro de 44. Como sabem também a nota, só aqui em nota, quer dizer, há um compromisso do Grupo EDP com a transição energética, isso faz com que haja uma lógica, enfim, nós já temos repetido, visto mais que uma vez, há a intenção de uma desconsolidação de ativos de carvão até 2025 e até 2030 ter 100% de energia renovável. Um bocadinho também nessa linha de transição, nós, como sabem, tivemos em PCI a geração, agora recentemente temos uma unidade de geração de hidrogénio que é usado na usina, também como complemento no processo e portanto esse também é um ponto que foi bastante noticiado, mas isto era aqui um bocadinho para dar um enquadramento. Vamos passar ao próximo, só para trazermos aqui um bocadinho o histórico, desde 2007, quando ganhámos até o fim da término de autorização de 44, só destacar aqui, até 2015, como muitos de vocês se lembrarão, portanto, era uma joint venture entre a EDP e a MPX, na altura. Depois, em 2015, a EDP acabou por adquirir, na altura com uma compra vantajosa, 100% do ativo, e desde essa altura, portanto, na altura já a Eneva, e desde essa altura ficou a operar a usina com 100%, sendo detentora de 100%. Em 2022, fizemos uma emissão muito relevante de 1,5 bilhão de reais, que já apareceu nos nossos fechos de contas, com o intuito depois de trazer até dividendos, distribuição de resultados à EDP, pois já vos explicamos um bocadinho mais de detalhe. Vamos passar aqui ao próximo. Os dados que o João também já destacou, que têm a ver aqui com a evolução operacional, obviamente que no início com um desafio mais desafiador, tanto ao nível de taxa de falhas como de disponibilidade. Nós vemos ali até 2014 os parâmetros ainda um pouco desafiadores, mas a partir de 2015 e sobretudo quando passámos a ter o controle de 100% da usina, viu-se uma melhora, às vezes ali um bocadinho marcada, como por exemplo o ano 18 com o efeito das majors de manutenção, mas já há parâmetros de disponibilidade muito elevados. Isso leva a que o fator de disponibilidade, que é o rácio entre a disponibilidade da usina e a disponibilidade regulatória exigida,
esse é o FID, tem um rácio superior a 100% e, portanto, hoje na média móvel de 60 meses está em 106,7% e, portanto, enfim, com uma folga confortável acima de 100%. Passar ao próximo. Aqui um bocadinho também o histórico dos dados financeiros, consequência da operação, relativamente estável, há sempre alguns efeitos nas contas que podem influenciar um ano para um lado ou para o outro, mas vemos ali próximo em 21 de 500 milhões, em 22 até ao terceiro trimestre 446 milhões de EBITDA, enfim, e o lucro acompanhado também com a questão da dívida também com um patamar superior a 200 milhões e portanto essa é uma performance muito consistente financeira da usina. E continuamos também, um ponto importante aqui, continuamos sempre a investir de forma consistente na manutenção e, portanto, tornando sempre, por isso é que a disponibilidade e a performance operacional é muito elevada. Se passarmos agora ao slide 6, também agora aqui um pouco mais de detalhe da questão da dívida, que eu tinha falado há pouco. Nós fizemos esta emissão no final do terceiro trimestre. A ideia desta dívida, que foi uma dívida de 1,5 bi, temos aqui as condições, a ideia foi pré-pagar o BNDES e poder fazer uma distribuição adicional à EDP de cerca de 1 bi de reais, que eu lhes posso dizer até à data de hoje, portanto 26 de janeiro, esse já ocorreu, portanto já foi feita tanto uma distribuição por redução de capital como pagamento de JCP, no montante à holding da EDP Brasil, no montante de 1 bi de reais, e portanto conforme era o objetivo na altura. Portanto, ela foi aqui de uma desalavancagem rápida de 19 até 22, tínhamos 2,10 vezes dívida líquida EBITDA, e acabámos ali já com 0,28, atenção que aquele gráfico tem dívida bruta e não líquida, e por isso é que na altura quando tínhamos levantado o caixa, portanto estava totalmente a dívida líquida, era somente 400 milhões, semelhante ao que estava no segundo trimestre de 22. Pudermos passar então ao próximo. Pronto, e aqui entramos aqui agora no teste de imparidade propriamente dito, e portanto, como o João bem explicou, nós tivemos que trazer, digamos, as condições do novo leilão, do leilão para recontratação em 27, para dentro do teste de imparidade. Esse cancelamento, obviamente, que frustrou uma certa expectativa que tínhamos, mas é bom e importante pormos isto em perspectiva. Obviamente que ele poderá ainda vir a ocorrer, mas obviamente que hoje temos alguma incerteza em relação à sua ocorrência, por um lado, e por outro lado, as condições dessa recontratação também serão condições talvez mais exigentes num cenário. Só trazendo aqui, ali do gráfico do lado esquerdo em baixo, que temos as condições que foram do leilão de 21, do leilão de reserva de capacidade, que era o leilão que depois em 22 foi adiado, mas o de 21 que existiu, lembrando, reforçando que em 21 nós não podíamos ainda participar, porque esse era apenas em 26, porque estávamos contratados, e portanto esse leilão na altura era portanto, estava desenhado para CVUs menores do que 600 reais por megawatt-hora e as ofertas com deságios médios de 50%, mas com um teto entre 55 e 100 reais por megawatt, portanto, foram essas ofertas. Lembrando que a nossa usina hoje tem cerca de 192 e, portanto, enfim, isso daria deságios, estávamos ali a falar, superiores, se optarmos ali por deságio médio, quando comparamos, superiores a 50%. Em termos de fluxo de caixa e de EBITDA, aqui um bocadinho emulado por EBITDA, que é próximo do fluxo de caixa operacional, projetado, nós vemos em 21.503, depois vemos uma evolução normal indexada à inflação, até 26, até julho de 27, na verdade, e portanto isso é a expectativa, digamos, com uma fiabilidade bastante boa. Depois colocam-se então os cenários após 27. O cenário num cinza com uma barra naturalmente menor do que a anterior, mas é um cenário de recontratação, com algum deságio, face à situação que temos hoje, ou eventualmente a não contratação, e portanto é a ponderação entre estes dois cenários que nos leva então à avaliação ou chegarmos aqui a uma imparidade de 1,2 bilhão de reais. Vamos passar aqui ao slide próximo. Quisemos trazer aqui o impacto na contabilidade, nas nossas demonstrações financeiras, que vocês verão,
ou pelo menos dar um contributo para que seja bem entendido, começando aqui com impactos ao nível do ativo. Primeiro trazemos, no gráfico de cima, no quadro de cima, o património líquido da EDP, portanto, no fecho do terceiro trimestre era cerca de 13 bilhões de reais, portanto, o dado consolidado da EDP Brasil. Depois temos o património líquido de P100 2,9 e há na holding também um registro ainda dessa compra vantajosa de 2015, 0,3. Portanto, hoje o book value de P100 nas contas da EDP hoje é 30 de setembro de 22, de 3,2 bilhão de reais. Com este registro desta imparidade, que é um ajuste de 0,3, 0,9, portanto 1,2, considerando um ao nível da holding, outro ao nível do próprio ativo, temos esse 1,2, portanto o 3,2 ajusta-se em 2 bilhões de reais. Portanto, esse será, digamos, o book value que passaremos a ter, digamos, no registro, antes de reduções de capital, enfim, que depois já em janeiro se foram efetuadas, mas antes disso são 2 bilhões de reais. Portanto, isto representa, a esses dados de valor, se fizéssemos esta conta pelo número de ações outstanding, estamos a falar de cerca de 3,5 reais por ação, é o valor de book value a que os ativos estão registrados nas nossas demonstrações financeiras após esta imparidade. Obviamente, nestes estudos de imparidade só se registram os dados quando eles são negativos, e portanto esse é o ponto, e portanto há muitos outros ativos que nós temos testes que os valores são muito superiores aos valores contábeis, quer dizer, nomeadamente os nossos ativos de distribuição ou a transmissão, em que esse efeito, para além de geração, em que esse efeito é inverso deste, mas estamos agora aqui a falar de P100. O impacto na DRE, como vê, o impacto não é ao nível da EBITDA, portanto este impacto naturalmente não é ao nível do lucro, e portanto naturalmente que temos esse impacto a impactar o lucro, mas não a impactar EBITDA, como se demonstra aqui nesta tabela. Por fim, no último slide, queria só trazer aqui um extrato do que é a nossa política de dividendos, deixando aqui claro, o João já referiu isso, eu reforço, esta imparidade realmente não afeta a distribuição de dividendos, lembrando que a nossa política de dividendos refere-se a basicamente 3 critérios, que é um dividendo mínimo de R$1 por ação, com payout mínimo de 50% do lucro líquido ajustado, e com uma alavancagem target baseado neste EBITDA ajustado de 2,5 a 3 vezes. E quando nós olhamos para o lucro líquido ajustado, os ajustes, para ficarem claros, são os que vocês conhecem, a questão das IFRS, das questões não caixa de IFRS, que é, por exemplo, impacto a distribuidoras, transmissoras, mas destacámos ali o ponto muito claro que é sobre este ponto, que é ali no terceiro bullet, que é mais ou menos valias resultantes de operações de M&A, combinações de negócios ou, e agora vem essa parte, imparidades e que não estejam associadas a ganhos ou perdas efetivas de caixa, quer dizer, neste momento, quer dizer, como era uma mais-valia ou uma menos-valia, se ela realmente representar uma perda no ano, teria que ser, não seria ajustada, mas não representando, ela naturalmente que é ajustada, e portanto o lucro líquido ajustado não é afetado por este registro contábil. E portanto terminava aqui esta pequena apresentação e estamos aqui disponíveis para as questões que nos possam querer colocar. Muito bem, Henrique. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Henrique. Obrigada, João. As perguntas podem ser feitas aqui pelo chat e eu vou lendo aqui para que os palestrantes possam responder. A primeira pergunta é se a EDP pretende participar de futuros leilões, caso venham a ocorrer. Muito bem, é uma pergunta de resposta muito direta. Sim, eu acrescentava sim, sem dúvida nenhuma. Nós, existindo leilões, e esperemos que existam, e da nossa parte tudo faremos para que possam existir os leilões, estes leilões de capacidade, nós estaremos nesse leilão. É evidente que, para além da existência do leilão, é preciso que o leilão admita usinas a carvão, e é evidente que, se admitir usinas a carvão, vamos participar. Perfeito. A segunda pergunta é do Leonardo Piovesan.
se podemos abrir as premissas utilizadas para projetar o cenário de recontratação. Muito bem. Essa pergunta eu vou fazer um pequeno comentário e vou pedir ao Henrique para responder, embora o nosso PowerPoint já focava um pouco o assunto. Basicamente, há umas premissas que não são controladas por nós e há outras que temos alguma capacidade de controle. As que não são controladas é se vai haver leilão ou não. E aí a nossa opinião, se a questão é se nós desejamos o leilão, já disse, desejamos. Bom, mas os prognósticos não é a questão do desejo, é se vai haver ou não. E não depende da nossa vontade. Depois a segunda componente é se vamos ser competitivos nesse leilão. E é evidente que se existir leilão, nós seremos competitivos. Competitivos significa aceitar uma remuneração claramente inferior à remuneração que temos hoje. Mas, enfim, passo a palavra ao Henrique para a resposta. Se pudéssemos voltar a projetar a apresentação no slide 7, só que acho que ajuda. Exato, obrigado. Ali do lado esquerdo, acho que temos ali um bocadinho uma referência, que foram as ofertas dos leilões de 21. Estes ocorreram e eles colocaram-se ali as ofertas, portanto houve deságios aí colocados de médios de 50%, com variações, oscilações entre 55 e 100 reais por megawatt médio, e esses valores hoje comparam hoje com 192, que é onde está a nossa usina. E, portanto, eu acho que isto vos dá um bocadinho aqui a nota, depois há uma ponderação interna, mas os números, enfim, de alguma análise nossa, ficam, digamos, entre aqueles dois intervalos, quer dizer, ponderados hoje, digamos, com uma análise energética e também, enfim, o quadro também macroeconómico que temos, mas basicamente isso vos dá uma noção de onde nós ficamos. A próxima pergunta é do Luciano Costa. A EDP está avaliando vender IP100? Houve notícia na imprensa de que a companhia avalia negociar o ativo. Muito bem. Eu quero agradecer esta pergunta, porque me permite esclarecer duas questões muito importantes. A primeira questão é que o cálculo desta imparidade nada tem que ver com eventuais vendas ou não vendas de IP100. É muito importante, e como repararam pela metodologia, a metodologia, como o Henrique descreveu, tem que ver com probabilidades de haver leilão ou não, com os valores que se pode ir para um eventual leilão, ou seja, nada tem que ver com venda. Essa é a primeira questão. Segundo, nós temos recebido, não só agora, mas basicamente no início do ano passado, recebemos propostas de compra da usina. A proposta de compra que recebemos, de compra por parte de uma entidade nacional, que recebemos no início de 22, nós recusamos. Recusamos porque o valor não era o valor correto. Aliás, na linha do que fizemos com outras usinas. Estou pensando em usinas hídricas. Nós recebemos, como também é sabido, duas propostas para compra de duas usinas hídricas e recusamos. Agora, se o valor for o valor que nós entendemos ser um valor ajustado para IP100, obviamente que nós poderemos vender, como poderemos não vender se o valor não for o valor ajustado. Mas o importante é há uma separação completa, absoluta, entre um eventual processo de venda e esta imparidade. Próxima pergunta do Aurimar Albuquerque.
Há impacto para a mão de obra na usina de Pecém? Os funcionários serão mantidos ou haverá demissão? Não, zero, zero. Não há consequências, como foi dito pelo Henrique com todo o pormenor, e que eu disse também. A consequência é uma consequência contábil. Ok? O valor do ativo reduz-se. É verdade. Agora a atividade mantém-se. Nós temos um contrato a cumprir, estamos investindo na usina. Foi falado o exemplo do hidrogénio, onde foi o nosso pessoal que conseguiu ter essa realização importante. Estamos agora com vários aspectos técnicos de utilização dentro da usina, nos motores auxiliares, que usam óleos diesel, diga-se, do hidrogénio. Por isso temos todo o trabalho a fazer que necessitamos de todas as nossas pessoas. Por isso não há qualquer intenção, não faz sentido nenhum, não se deve ligar esta redução contábil que diz respeito ao cancelamento de um leilão que teria consequências após 27, com o cumprimento de um contrato até 27. Por isso, até julho de 27 temos um trabalho a fazer e vamos continuar a fazer esse trabalho e sermos remunerados por esse trabalho. A próxima pergunta do Juliano Agege. Quais as razões para acreditarem que não haverá os leilões? A decisão não foi precipitada, já que ainda não sabemos quais serão os objetivos do novo governo, do novo ministro de Minas e Energia. Vale lembrar que o secretário executivo ainda não foi escolhido. Muito bem, também é uma boa pergunta. Eu vou dar um início de resposta e pedir ao Henrique para complementar. Não é precipitado. Nós debatemos internamente muito bem esta questão. A nossa responsabilidade como uma empresa líder em ESG obriga-nos, nas contas de 22, porque é isso que estamos falando, nas contas de 22, a usina cumpria o critério A-5. Poderia ir a leilão. O leilão teve uma data marcada. O leilão foi cancelado. Isto são os fatos. Agora entram as probabilidades, se vai haver leilão ou não, se o governo brasileiro entende que o carvão pode entrar nestes leilões ou é só para gás, se o diesel pode entrar. São tudo não fatos, mas considerações sobre o futuro. Agora, nas contas de 22, era correto ou não nós fazermos um teste de imparidade, considerando o fato que a usina está descontratada a partir de julho de 27, na nossa opinião, é correto fazer esta análise, é correto que as contas expressem isto, é uma questão de transparência. Transparência nas demonstrações financeiras. E aplicámos uma metodologia que estamos a informar qual foi a metodologia, e o resultado da metodologia, no nosso cálculo, foi 1,2 milhões. 1,2 bilhão, não milhão. Henrique. Certo, só reforçar que, uma vez, nós, essa pergunta é pertinente, acho que a pergunta é uma pergunta pertinente, e nós, seguindo aqui um bocadinho boas práticas e as boas práticas contábeis, é que as imparidades, quando nós estamos perante cenários, nós temos de alguma forma ponderar cenários, nós temos que avaliar cenários e depois temos que ponderar entre cenários. Nós não estamos a dizer que não vai haver, com toda a hipótese, leilão. Não é isso que estamos a dizer. Nós estamos a dizer que esse é um cenário hoje que infelizmente tem alguma probabilidade. E também estamos a dizer, portanto, há aqui duas coisas. Esse é um cenário, o outro é um cenário onde é que vai ficar havendo a renovação, qual é a expectativa que temos hoje, também de renovação. Havendo leilão, qual é a condição de recontratação, que era a pergunta de há pouco. E, portanto, é a ponderação entre estes cenários que nós temos que trazer para cima da mesa. Também avaliámos sempre cenários da usina poder ficar a mercado,
no mercado livre, etc. A usina, é pouco difícil esta tecnologia ser compatível com isso, porque ela, de alguma forma, tem portanto, é um tema do tipo de contrato de carvão que nós temos, carvão importado, contratos com exposição ao CIFIARA, portanto, ao mercado internacional, com contratos de longo prazo, quer dizer, ficam duas pontas soltas, não é? Fica a conta de aquisição de custo de carvão não é compatível com o preço, como o estabelecimento de um preço fixo ou de um preço de longo prazo, e, portanto, ela é muito difícil fazer isso. Ela, a mercado, a PLD também traz muito, quer dizer, vamos ver, ela já teve, depende, a flutuação de preço do carvão também é muito grande, e ela já teve com CVUs próximos de 100, neste momento está com um CVU de 690, para verem, porque enfim também o preço do carvão explodiu no pós-guerra na Ucrânia, portanto isso de alguma forma veio transformar e portanto tem um risco enorme e portanto é difícil ela também ter condições para operar isso. Portanto achamos que este leilão é realmente a solução dela, não estamos a dizer que ele não vai existir, estamos a dizer que há um cenário dele não existir, que é um cenário que tem que ser levado em linha de conta num exercício contábil, digamos, de prudência normal e de boa prática. Perfeito. Só lembrando, o COR referente à P100, a gente tem recebido aqui algumas perguntas sobre outros temas, então eu não as farei, a gente responde depois a equipe de RI, ok? Esse impairment reduz o pagamento de impostos? A resposta é não, mas eu vou pedir ao nosso diretor de contabilidade e tributário, Leandro Rigamonte, para dar a resposta. Obrigado, João. De fato, não há qualquer alteração. Vamos só recapitular. No momento em que fizemos a baixa desse valor, junto dele também baixamos um ativo diferido, fruto aqui de um ativo diferido constituído à época em que adquirimos o P100, lá em 2015, e também de prejuízos acumulados na individual no P100 entre 2015 e 2017. Né? Então, essa baixa é realizada, uma vez que no teste de imparidade não se considera um fluxo de caixa perspectiva, ou seja, a partir de 2027, logo, eu não tenho mais nenhum tributo a compensar, portanto, não tenho nenhum impacto aqui no pagamento de impostos. A próxima pergunta, qual será a contrapartida da imparidade no balanço patrimonial? E se haverá mudanças na taxa de depreciação? Por fim, se essa imparidade tem alguma relação com o estado físico e operacional de P100? Eu vou somente dizer que não tem nada a ver com o estado físico-operacional, enfim, recordar os 98%, melhor indicador de sempre de P100 foi em 22, por isso nada tem que ver com o aspecto físico. Mas passo a palavra ao Henrique Freire para responder. Certo, para já não tem qualquer impacto, tanto em termos de taxa de depreciação. A contrapartida, enfim, ela é um registro na DRE em resultado e, portanto, ela tem essa, e tanto o balanço é afetado por via do resultado por essa via, portanto, é uma redução de ativo contra resultado, portanto, nesse sentido. Não sei, o Henrique, se quiser só completar. Sim, eu acho que o Henrique já disse tudo. Só reforçando, em P100, a baixa se dá contra o imobilizado, né, contra o ativo, e na holding, a baixa se dá contra o investimento, né, ou seja, o investimento faça participação na... Certo, mas a contrapartida é resultado. Sem dúvida, a contrapartida é resultado. Próxima pergunta, se não achamos que projetar um cenário de zero despacho uma medida muito conservadora? Ok, nós não projetamos cenário de zero despacho. Eu acho que é importante entender que, caso a usina, até julho de 27, no contrato vigente, caso a usina seja despachada como foi despachada no ano de 2021, um ano muito seco, em que a usina teve a funcionar meses ininterrupto, ou no cenário de 22, um ano razoavelmente úmido, em que a usina não funcionou, o operador do sistema nunca deu ordem de despacho à usina, mas para nós, em termos económicos,
E vamos esquecer a questão das diferenças do preço de carvão, mas em termos económicos há uma quase indiferença em termos do EBITDA entre funcionar praticamente todo o ano ou nunca funcionar. Por isso, esta imparidade não deriva de nós termos uma bola de cristal e acharmos que em 2025 vai chover ou não chover e que a usina então terá um determinado despacho ou não. Ela deriva somente da circunstância factual que hoje, quando estamos fechando as contas de 22, a usina não está contratada após 27. E este tipo de usinas, pelas razões que o Henrique referiu, são usinas que economicamente têm pouca viabilidade económica sem um contrato de capacidade como o que temos hoje. Por isso, se a usina conseguir um novo contrato após 27, a usina tem viabilidade económica. A usina, não considerando, se não conseguir, ou porque não há leilão, ou porque há leilão, mas o carvão não pode entrar, ou porque a usina perde em leilão, ela tem dificuldade, e dizer dificuldade, estou a ser muito simpático, tem uma dificuldade económica de ser competitiva em mercado livre no pós-27. Mas até julho de 27, nós seremos os operadores técnicos, nós seremos acionistas, nós vamos operar uma fantástica usina que tem um cash flow estável, crescente, sem nenhum problema, e não temos a menor dúvida que não há nenhuma questão operacional neste período até 27 com a usina. João, mais duas perguntas aqui que estão relacionadas. Se há intenção de mudar a matriz energética da usina de carvão para gás, ou de carvão para hidrogênio, ou se o hidrogênio é só para auxiliar na produção da energia termoelétrica. Muito bem, é a última hipótese. O hidrogênio é para auxiliar a produção termoelétrica. Entendemos não haver viabilidade, nem viabilidade económica, no caso concreto da usina a carvão de Pecém, no seu retrofit, na sua substituição de carvão para gás natural. O Henrique referiu que o próprio grupo EDP tem um compromisso de não ter carvão consolidado, em termos contábeis, após 25 e de não ter gás natural após 30, o que dificultava também. De qualquer forma, gostaria de referir que a EDP tem um projeto de hidrogênio de larga escala, não é o pequeno projeto PID que nós anunciámos e concretizamos, mas pretendemos participar em leilões internacionais, alguns deles serão a curto prazo, não vou entrar em detalhes, mas em leilões internacionais, com o projeto de Pecém, ao lado da atual usina, ao lado, mas é a EDP que pretende ser o acionista desse projeto, que depois, se tiver sucesso, será uma produção de hidrogênio verde em Pecém, com o objetivo de exportação. Para a gente finalizar, que é a última pergunta, para o cálculo do impairment, foi calculado o custo de descomissionamento? Quais riscos regulatório, trabalhista, tributário vocês enxergaram para o desligamento da usina? Muito bem, vou passar a palavra ao Henrique, sendo claro que até 27, julho de 27, não há descomissionamento nenhum, nós vamos operar a usina. Mas passo a palavra ao Henrique. Vamos ver, o cenário que até que temos registrado nas contas continua a ser o descomissionamento da usina no final do seu período de autorização, portanto em 44, isso é o que está registrado. No exercício de impairment,
e isso é um número que nós acompanhamos com alguma, enfim, com algum movimento cíclico, quer dizer, é algo que está nas nossas tarefas, que é de acompanhar esse custo de desmantelamento, ele podendo ser ou não antecipado, e portanto é um valor que temos, enfim, esses procedimentos temos, enfim, não é nada de muito expressivo também, porque ele também é uma conta líquida, porque essa conta, não, lembrando que um ativo desses também tem líquidos de sucatas, etc., numa situação dessas, mas enfim, futura, e portanto não é nada que seja muito impactante, portanto não tem materialidade para que fosse considerado neste exercício. Impactos, portanto, no final da operação, sim, tributários não terá impacto, e impactos trabalhistas, enfim, isso, quer dizer, para além de eventuais problemas normais que poderia ter, mas não há nenhuma, não há aqui nada que seja de material que fosse a revelar neste momento, mas reforço que, para efeitos, e nas nossas demonstrações financeiras, isto são cenários de imparidade, mas significa que as contas prevêem o descomissionamento no final do período de autorização. É assim que a usina está a ser registada, e é assim que vai continuar a estar. Perfeito, acho que encerramos por aqui então. Só relembrando que divulgaremos as nossas contas, as demonstrações financeiras do ano de 2022, no dia 27 de fevereiro. É isso. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado e um abraço a todos.